nós vamos falar sobre educação. A gente está vivendo um momento de mudanças na educação do nosso país, principalmente no que diz respeito às questões tecnológicas. Hoje em dia, todos nós não vivemos mais sem um aparelho celular. Mas até que ponto a gente pode utilizar em qualquer lugar um aparelho como esse? Aqui mesmo eu estou com ele no silencioso, a gente usa somente o necessário. E na sala de aula, muito se questionou sobre isso, até que veio uma nova legislação que serve para o país inteiro, proibindo a utilização do aparelho celular em salas de aula. E por isso a gente convidou o professor Alceu Amaral, que já é conhecido, já é de casa aqui no programa, para contar um pouco sobre sua vivência nesse ano de 2025. A gente vai entender melhor como é que funciona esse processo, até porque estamos chegando à marca de 30 dias de proibição dos aparelhos celulares em sala de aula. Então já dá para a gente fazer uma análise desses primeiros dias em que esse dispositivo não está podendo ser utilizado nas salas de aula. Professor, seja bem-vindo novamente. Obrigado por atender o nosso convite. Obrigado, Gil. Obrigado a todos da Sul TV. É uma honra estar aqui de volta. Ô, Gil, tu bem falastes agora, né? É um dispositivo. Se é um dispositivo, quem lida, quem tem que dominar é o ser humano. Então, eu acredito, Gil, que a lei ela vem justamente para dar voz e vazão a um clamor de uma população e também de uma profissão que estava sofrendo um revés que estava sendo discutido, mas pouco realmente feito. Existiam algumas leis fragmentadas em um estado aqui, outro ali da federação e até mesmo do Rio Grande do Sul, mas que eles não estavam sob um grande guarda-chuva que é a lei federal. Que hoje nós temos essa lei, que é a lei 15.100, de autoria de um deputado meu xará, o Alceu Moreira, aqui do Rio Grande do Sul. E foi interessante, Gil e telespectadores, que esta lei até mesmo houve um consenso do Congresso Nacional, unindo até uma característica do nosso Congresso, dos nossos congressistas, que é a polarização, ela uniu e ela passou e foi sancionada e ela está aqui neste momento. Bom, o que estabelece essa lei? Como é que funciona essa proibição? O aluno, ele pode levar e deixar na mochila? Ele não pode levar para a escola de maneira alguma? Há algum momento em que ele pode utilizar o celular? Como é que está funcionando isso? O primeiro momento, né, antes das aulas, nós professores, os docentes, nós ficamos muito temerosos de como que iria funcionar tudo isso. Quais os nossos limites, quais os certames que iam cercear esta lei e o ambiente escolar, o nosso fazer pedagógico, como que ele ia ser. Então a gente ficou um pouco apreensivo, é verdade. Mas, ao passar desses 30 dias, nós estamos notando que com rigor, com autoridade, austeridade dentro das salas de aula e do ambiente escolar, tem funcionado muito bem. A pergunta que tu me fizeste é relativa justamente ao coração desta lei. Então, veja bem, um aluno não deve trazer, mas se trouxer, ele tem que ficar no ambiente em separado, certo? Que fique bem claro isso. Esse ambiente pode ser uma caixa disponibilizada pela escola, um armário ou, em último caso, na mochila. Certo? O que ele não pode é usar dentro do ambiente, ele não pode usar o celular, certo? Ele não pode usar para ver redes sociais, mídias, de todas as formas. É proibido. Salvo em elementos ou usos pedagógicos com o auxílio do profissional de educação. Então, tudo isso tem que ser prévio. Nós vamos usar hoje para uma pesquisa. Então, veja bem, hoje é quarta-feira, certo? Então, na quarta-feira eu vou avisar meus alunos que na sexta eles irão fazer uma pesquisa. Isso deveria ser o certo, o correto, não é mesmo? Então, na sexta-feira eles vão trazer aquele equipamento e vão utilizar. Terminou a minha aula, vai vir outro professor de matemática, acabou. Então, há uma mediação com o profissional da docência. Bom, e como é que foi a aceitação desses alunos? Porque hoje, se nós que somos adultos, né,
a gente passa boa parte do tempo, até mesmo quando a gente está de folga, utilizando, né, atualizando as nossas redes sociais, fazendo as nossas pesquisas, sejam elas profissionais ou não, os adolescentes, né, eles ficam muito mais tempo do que os adultos utilizando um aparelho celular. Até a utilização da tela é um outro tema que está sendo discutido pelos especialistas, porque vem trazendo diversos transtornos para os mais jovens. Mas, enfim, como é que foi a forma com que os alunos lidaram com essa informação? É importante trazer dados também, né, Gil? É importante para os telespectadores saberem que dentro do PISA, que é um processo de aferição da educação, o Brasil é o 7º país onde o jovem mais se distrai com o uso do celular. Então isso é muito importante, isso é muito relevante e é importante que as pessoas saibam, que a população saiba que essa distração vai atrapalhar o processo, a construção do ensino dentro da mente e da compreensão daquele aluno. No primeiro momento, realmente, eles ficaram assim, né? Testando, né? Coisa de jovem, né? O jovem vai testar realmente, né? Mas quando eles viram que, particularmente na escola Ana César, que eu vou falar, onde eu leciono, e também na escola particular, né? A escola particular já é proibido, não tem. Já houve relatos, né? Que foi muito saudável, muito salutar esse ambiente. Mas na escola Ana César, naquele primeiro momento, eles ficaram também apreensivos, né? Será? Será que vai pegar? E pegou. Não é não. Então é tolerância zero. Não é não, é uma lei. Então a gente vai encobrir, nós profissionais, os profissionais de educação, e infringir a lei. Não dá, não pode. Então não é não. Então houve sim alguns casos pontuais, certo, que já foram corrigidos, que estão sendo corrigidos e serão corrigidos. Entendeu? Então, acho que a palavra é essa correção, é um diálogo que tem que ser feito, é uma correção, para que aquele aluno compreenda e se conscientize, tá? Que ao pegar o celular logo depois da explicação, toda aquela explicação vai por água abaixo, por uma questão de milésimos de segundo da atenção no córtex cerebral. Né? Então, aquela atenção que estava sendo cativada pela explicação do professor, ela acaba sendo anulada pelo uso da dopamina que está sendo diluída ali nos TikToks, nas redes sociais. Então, eles têm que se conscientizar, e eles estão se conscientizando. Isso sim, Gil. Eles agora, fazendo este balanço, eles já entendem que não é não. Bom, essa proibição, ela é somente para a sala de aula ou é do portão para dentro da escola? É no ambiente escolar, então é no portão. Então, nós temos uma equipe, não é mesmo, que vigia, né, que está ali resguardando esses alunos na hora do recreio e na saída. No portão, eles já podem pegar o celular, se querem pegar um Uber, chamar o pai, ou coisa desse tipo. Mas dentro do ambiente, tu estás dentro da asa da escola, é proibido. Bom, a pergunta que a gente quer entender é o seguinte, sobre os efeitos disso, né? O que você, como professor que leciona já há um bom tempo em escolas aqui da cidade de Camaquã, o que você viu de diferente? O que mudou no comportamento desses alunos que não mais utilizam esse dispositivo em sala de aula? Gil e telespectadores, é importante nós sabermos, nós entendermos que esse comportamento, né, que tu me perguntastes, ele já foi observado, por exemplo, na França em 2018. A França foi um dos primeiros países a proibir o uso dos celulares no ambiente escolar, em 2018. Aí veio a pandemia, evidentemente, mudou, mas essa proibição já existia. Logo depois veio os países da Escandinávia, do norte da Europa, Holanda, Bélgica, Finlândia e Dinamarca. O que aconteceu? Esses países com o índice no PISA lá em cima e também o índice de desenvolvimento humano alto, eles lançaram mão das suas tecnologias e dos seus recursos financeiros e entenderam na filosofia educacional que o recurso tecnológico seria uma bênção. Pois é, mas não foi. Não foi.
e eles voltaram atrás. Então, o que acontece? Nós também, agora, estamos voltando atrás, dizendo, não, peraí um pouquinho, não está dando certo. Por exemplo, o telespectador pode olhar, eu estou de relógio. Eu adquiri um relógio para que eu, professor, como exemplo, não use meu celular. Então eu não uso o meu celular para olhar a hora. Tu vai lá, pega a hora, tá, e dá uma mensagenzinha, né? Não. Então eu estou dando um exemplo, mas esse sou eu, professor Alceu. Então assim, ó, o que acontece? Qual é o que está acontecendo? Os jovens agora estão conversando, né? Poxa, gente, a gente tem que pedir para eles parar de conversar. Eles estão conversando entre eles na sala de aula. Pessoal, um momentinho que eu quero explicar, um momentinho, né? Evidentemente, eu lido com o Gil, eu lido com alunos do ensino médio, né? Então eles já estão com o pé na vida adulta. Então, às vezes, tu tem que ter um jogo de cintura, né? Mas, mesmo assim, tu nota que eles estão interagindo mais. Na hora do recreio, eles estão conversando mais, aquele som, aquele barulho era só dos pequenos, agora não, é todos eles estão jogando vôlei no horário do recreio. A escola também se tirou o celular, né, que às vezes é quase, a gente sabe de relatos de que é quase um vício, né? E aquele aluno passa até mesmo por uma dependência, né? A nanofobia, né? Então, a escola tem que dar alguma coisa. Nós estamos com vários projetos para que na hora do recreio seja dado opções para aquele aluno ter algo para fazer, né? Não só a conversa entre eles, a socialização, que é importante, faz parte do processo. A socialização faz parte do processo ensino, é uma construção. Então o processo ensino-aprendizagem também passa pela socialização, de lidar com um colega, lidar com aquele colega que eu não simpatizo, com aquele que eu simpatizo, lidar com aquele aluno especial, né? Então lidar também com autoridade, né? Então esse processo, ele se dá com os colegas. E muitas vezes o que se via na hora do recreio era justamente cada um no seu universo, muitas vezes sem se conversar. Então eu vejo que a escola agora é uma grande ilha social. Bom, é interessante essa tua análise que você traz, porque isso traz também a questão da autonomia dos professores em sala de aula. Isso vem sendo questionado há bastante tempo, né? Mas hoje em dia o professor não tem autonomia para isso, hoje em dia o professor não tem autonomia para aquilo. Então, desta forma, antigamente se chamavam de mestres. Por quê? São os mestres do conhecimento, aqueles que passam o conhecimento para os seus alunos. E parece que esse espírito se perdeu com o passar do tempo, os professores nem sempre conseguiam atrair a atenção para aquela aula que estavam passando, e com isso o desempenho desses alunos acaba caindo consideravelmente. Então, essa ferramenta que chega, essa legislação que proíbe a utilização, ela dá mais voz para o professor, literalmente, e mostra a autonomia que ele tem em sala de aula, e a partir daí eu acho que os alunos começam a enxergar o professor de uma outra maneira. É verdade sim. Eu acho que essa autonomia e essa autoridade, não é mesmo, ela mostrou para o jovem que a sociedade não depositou ele numa escola. Ela está preocupada com ele. Isso não é um depósito, vamos jogar os alunos ali. Não. Há uma preocupação. Não, espera aí um pouquinho. O que eles estão aprendendo? Como que eles estão aprendendo? Como se faz? Tá bem? Então, a sociedade mostrou, através desse processo legislativo, que nós estamos de olho na educação, né? Então, eu brinco, né, que eu tenho uma frase que eu coloco no quadro para eles muitas vezes, eu acho que pelo menos uma vez por ano, principalmente no terceiro ano do ensino médio, que homem que é o homem que não deixa o seu mundo melhor. Tá? Então, eu acredito muito nisso, nesse fazer do professor a ponto de deixar o mundo melhor. Porque, veja bem, a escola é um grande ensaio para a vida adulta, para uma empresa, e lá na empresa ele vai poder usar?
Ele vai poder usar indiscriminadamente? Não. Hoje eu estava numa relojoaria e o dono da relojaria tradicional aqui da cidade nos relatou que ele, infelizmente, teve que pedir para a menina, que o funcionário que estava ali, não vir mais porque ela usava demais o celular. Então, o empresário, ele não vai ter essa recepção tão amável quanto na escola, muitas vezes. Então, a vida adulta, ela vai realmente punir. Então, a escola, muitas vezes, ela tem que conscientizar. Ela não foi feita para punir, ela foi feita para conscientizar. Mas a autoridade vem com o respaldo da lei. E a lei nos trouxe isso. Eu acredito muito no que tu falaste, Gil. Eu acho que essa autonomia, ela se dá. Olha, gente, hoje nós vamos usar, amanhã não. Ou daqui para frente não. Essa autonomia que se deu também através, né, da lei federal, vai ser adaptada, e já foi adaptada pelo governo do estado, né? Então, as redes se gerem da melhor forma possível. Mas é importante salientar que o coração da lei é a proibição. Não é não. Bom, a gente fala que os nossos jovens, né, os adolescentes, as crianças são o nosso futuro, e são realmente de fato, né? Então, esses jovens já estão tendo a possibilidade de experimentar os malefícios do uso excessivo de um dispositivo como esse. E essas lições, por exemplo, como você disse, né, eu acho muito importante isso, as escolas estaduais darem outras alternativas para esses alunos, por exemplo, no horário de intervalo, horário aquele ocioso dos alunos, em que eles descansam, tomam uma água, fazem um lanche, eles têm algumas outras atividades. E quando a gente fala, por exemplo, em uma sociedade está cada vez mais obesa, tem problemas de saúde, daqui a pouco o próprio esporte é uma forma de atrair esses jovens para um mundo melhor, para uma vida, uma saúde melhor também, né? Justamente, o esporte é um caminho, né? É um caminho bastante saudável, eu sempre gostei muito, né, na hora do recreio, quando eu era jovem também. A leitura também. A nossa biblioteca, ela fica aberta na hora do recreio. A biblioteca, eu acredito que todas as escolas estaduais, eu não posso falar por todas, mas acredito que todas elas têm a biblioteca aberta no horário. Eu passei, porque ali no Ana César a biblioteca é do lado da sala dos professores, então a biblioteca estava cheia. Cara, aquilo, eu fiquei assim, Gil, muito feliz com aquilo. Eu olhei assim, naquela primeira semana, sabe? E eles ali, alguns lendo, outros conversando, até jogando Uno, né? Jogando um jogo, sabe? Fazendo outras alternativas que não o celular, que nós sabemos tem seus vícios. Né? Então, é muito saudável essa lei, está sendo muito bem vista e muito bem aceita. Só para vocês terem um dado, para o telespectador ter um dado, 86% dos brasileiros foram favoráveis a esta lei, segundo a pesquisa da Nexus. Então, veja bem, é um índice bastante alto, que reflete justamente a preocupação, justamente dessa enxurrada de dopamina que faz com que o jovem e até mesmo a criança, não é mesmo? Ela tenha aquele prazer rápido, volátil e líquido, como diz o Zygmunt Bauman. Né? A sociedade líquida é justamente isso. Deu, acabou, foi rapidinho, então já foi, ninguém se aprofunda. Isso é muito ruim. Bom, no encerramento aqui do nosso programa, já que você falou sobre livro, falou sobre biblioteca, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu livro, né? A gente tem acompanhado, principalmente pelas redes sociais, aí a gente utiliza para o lado bom, com certeza. Né, o celular. Eu tenho acompanhado, principalmente pelas suas redes sociais, o teu trabalho de divulgação, né, desse livro. Você que esteve participando da Feira do Livro de Camaquã, da Feira do Livro de Porto Alegre, demonstrando os exemplares deste livro. Conta um pouco para a gente como é que está sendo a tua experiência e o resultado desse trabalho. Bom, Gil, eu fico feliz em falar, né? Aqui é o livro, né? Albergue dos Ventos, com esta capa muito linda, que é uma foto da Elisa Kirchner, né? Aqui a foto original, né? Onde ela faz todo esse trabalho com portas e janelas. É um livro da editora Sulina, né, editora de Porto Alegre, que eu realmente escolhi por ser de Porto Alegre, por ter esse caminho mais fácil com Porto Alegre. Então, né, e é um livro de contos e mini contos,
né, porque o conto e o mini-conto é uma leitura muito rápida, muito gostosa, e que ela tem tudo a ver com a atualidade. Por ser rápida, tu vai lá ler, né, pode ler num consultório, pode ler dentro de um ônibus, né, então é um livro de contos e mini-contos, alguns bem mais antigos, que já estavam engavetados, e outros mais modernos, né, mas que eu fiz justamente quando eu ganhei, né, porque ele é um livro eu ganhei um edital da Lei Paulo Gustavo, através da Prefeitura Municipal, Secretaria de Cultura, e a parte nova, ela fala sobre ancestralidade negra, né, sobre essa busca pela equidade. A palavra equidade, ela tem que ser bem destacada. Ela tem relatos, né, de preconceito, de luta por equidade, relatos de amigos que me contaram histórias e estão aqui dentro do livro, relatos meus, coisas que eu vivenciei que estão na minha pele. Mas também não tem assuntos tão pesados, tem outros, né? Outros assuntos como amor, como infância, tem vários assuntos dentro do livro, e cada conto é um vento, porque cada ser humano é um vento, não é mesmo? Então é um livro que ele está aí à disposição em vários pontos da cidade, mas também para quem quiser é só me procurar, @professor Alceu Amaral, é só me procurar, tá? Eu agradeço demais o espaço aqui da Sul TV, da Ação Sul TV, mais uma vez estar falando sobre educação e cultura aqui com vocês. Obrigado.